Responder menos não é falta de argumento. É excesso de controle. Quando alguém fala demais para se defender, explicar ou provar um ponto, geralmente está tentando recuperar um poder que já perdeu. O estoico entende que cada palavra dita em excesso enfraquece a posição de quem fala, porque revela emoção, insegurança ou necessidade de validação. Pessoas inteligentes observam antes de responder. Elas escolhem poucas palavras porque sabem que o impacto não está na quantidade, mas na precisão. Uma resposta curta, firme e bem colocada carrega mais autoridade do que longas justificativas. Quem se explica demais acaba se colocando no banco dos réus, mesmo quando não fez nada errado. O estoicismo ensina que você não precisa convencer ninguém para ser respeitado. Quando você responde menos, você força o outro a preencher o silêncio. E é nesse espaço que ele se expõe. O silêncio cria desconforto em quem provoca, porque quebra a expectativa de confronto ou debate emocional. Por isso, responder menos demonstra mais poder. Não porque você não sabe o que dizer, mas porque sabe exatamente quando se deve dizer. E essa escolha consciente é o primeiro passo para calar qualquer pessoa sem levantar a voz. Muita gente acredita que respeito se conquista vencendo discussões. O estoico sabe que isso é uma armadilha. Toda discussão prolongada é um jogo emocional onde quase sempre alguém perde, e raramente é quem fala menos. Quando você tenta ganhar no argumento, você entra no terreno da provocação, da vaidade e do ego ferido. O erro está em achar que explicar demais vai fazer o outro entender. Na maioria das vezes, quem provoca não quer compreensão, quer reação. Quer te ver se justificar, se defender, se desgastar. Cada argumento adicional alimenta a disputa e dá palco para quem só queria atenção ou controle. O estoicismo ensina que nem toda conversa merece continuação. Algumas se encerram com uma frase simples. Outras, com nenhuma resposta. Quando você se recusa a disputar, você retira o combustível do conflito. Sem plateia, a provocação morre sozinha. Por isso, tentar vencer discussões com palavras quase sempre é perder energia. O estoico não busca ter a última palavra, ele busca manter a própria paz. E essa escolha, silenciosa e firme, já cala mais do que qualquer discurso. Existe um momento em que qualquer palavra a mais se torna desnecessária. O silêncio, quando usado com consciência, não é omissão, é posicionamento. O estoico entende que falar sempre é fácil, mas saber quando não falar é sabedoria. Quando alguém provoca esperando uma reação imediata, o silêncio quebra o roteiro. Ele cria um vazio desconfortável, obriga o outro a encarar o próprio comportamento e revela a intenção real por trás do ataque. Quem provoca se alimenta de resposta. Sem resposta, não há alimento. O silêncio também protege. Ele impede que você diga algo no calor da emoção, algo que possa ser usado contra você depois. Ao não responder na hora, você preserva sua dignidade e mantém o controle da situação. E controle é a base do respeito. Por isso, há momentos em que o silêncio é a resposta mais inteligente. Não porque você não tenha o que dizer, mas porque dizer não acrescentaria nada. E calar, nesse caso, diz tudo. A primeira resposta estoica que desarma qualquer ataque emocional é simples, curta e firme. Ela não tenta explicar, não tenta convencer e não tenta ferir. Ela apenas estabelece um limite claro. Algo como: não vou conversar nesse tom ou assim eu não continuo. Essa resposta funciona porque não entra no conteúdo da provocação. Ela ignora a isca emocional e responde apenas ao comportamento. Quem provoca espera discussão, defesa ou explosão. Quando recebe um limite calmo, perde o controle da situação. Não há combustível para o conflito continuar. O estoico sabe que limites não precisam ser agressivos para serem respeitados. Pelo contrário, quanto mais calmo o limite, mais autoridade ele transmite. A voz baixa, a postura firme e a frase curta comunicam segurança interior. E isso intimida mais do que gritar. Essa primeira resposta não cala pela força, mas pela clareza. Ela mostra que você está presente, consciente e no controle. E quando alguém percebe que não pode te tirar do eixo, a provocação perde o sentido. A segunda resposta estoica que impõe limites sem agressividade é aquela que devolve a responsabilidade para o outro, sem ataque e sem defesa. Frases como: o que exatamente você quer com esse comentário?
Ou qual é a sua intenção ao dizer isso? Mudam completamente o jogo. Essa resposta funciona porque obriga o provocador a sair do impulso e entrar na consciência. Até então, ele estava confortável atacando, insinuando ou ironizando. Quando você pergunta com calma, ele precisa explicar. E nesse momento, a provocação perde força ou se revela vazia. O estoico não acusa, ele esclarece. Ele não reage, ele expõe. Ao fazer o outro falar sobre a própria intenção, você tira o foco de si e coloca onde sempre esteve, no comportamento inadequado de quem provocou. Isso cria constrangimento sem humilhação. Essa resposta impõe respeito porque mostra maturidade emocional. Você não se abaixa ao nível do ataque, nem finge que não percebeu. Você encara com lucidez, e lucidez, quando é calma, cala qualquer pessoa. A terceira resposta estoica é a mais curta, e justamente por isso, uma das mais poderosas. Ela encerra a provocação sem deixar brecha para a continuação. Frases como, entendo, se você pensa assim ou anotado parecem simples, mas carregam um efeito psicológico profundo. Quem provoca espera resistência, defesa ou emoção. Quando recebe uma resposta neutra, curta e sem carga emocional, fica sem chão. Não há onde se apoiar, não há conflito para explorar. A conversa simplesmente perde tração. O estoico usa essa resposta quando percebe que qualquer explicação seria inútil. Ele não tenta convencer quem não quer ouvir. Ele preserva energia e dignidade. Ao responder de forma minimalista, ele mostra que não está disposto a investir atenção em algo que não merece. Essa resposta cala porque encerra o jogo. Sem confronto, sem submissão, sem desgaste. Apenas uma afirmação silenciosa de controle. E controle, nesse contexto, fala mais alto do que qualquer argumento. A quarta resposta estoica não rebate, não confronta e não se explica. Ela simplesmente muda o eixo da conversa. Frases como, vamos voltar ao ponto principal. Esse não é o assunto agora ou prefiro focar no que importa retiram o poder de quem tenta desviar, provocar ou dominar o diálogo. Essa resposta funciona porque muitos ataques não são diretos, são distrações emocionais. Quando você aceita o desvio, você perde o controle da conversa. Quando você reposiciona o foco com calma, você reassume a liderança sem levantar a voz. O estoico entende que controlar o tema é controlar a interação. Ao redirecionar a conversa, ele mostra que não será puxado para discussões improdutivas. Isso gera respeito imediato, porque demonstra clareza mental e autoridade tranquila. Essa resposta cala porque não deixa espaço para o ataque continuar. Sem palco, sem audiência e sem assunto, a provocação se dissolve. E quem permanece no comando não precisa provar nada. A quinta resposta estoica é a que gera respeito imediato porque encerra o acesso. Ela não reage, não explica e não prolonga. Frases como, não aceito esse tipo de abordagem, assim eu não continuo ou simplesmente se retirar da conversa comunicam algo poderoso. Seus limites não são negociáveis. Essa resposta funciona porque mostra que você não depende da aprovação de ninguém para se posicionar. Quem provoca geralmente testa até onde pode ir. Quando encontra um limite firme e calmo, entende que não há espaço para continuar. O estoico sabe que às vezes a resposta mais inteligente não é uma frase, é uma decisão. Ao sair, ao encerrar, ao não permanecer onde não há respeito, você ensina como quer ser tratado. E essa lição é aprendida rápido. Essa resposta cala porque não deixa margem para réplica. Não há discussão quando o acesso é encerrado. E quem perde o acesso, perde o poder. Quem fala pouco e firme transmite algo raro: estabilidade interior. Psicologicamente, isso gera respeito imediato, porque a mente humana associa controle emocional à autoridade. Pessoas que não se apressam em responder, que escolhem palavras com calma e não se deixam arrastar por provocações passam a sensação de que sabem exatamente quem são. O estoico entende que presença vale mais do que performance. Ele não precisa se impor pelo volume da voz, nem pela velocidade da resposta. Sua calma cria um campo de gravidade próprio. Quem está diante dele sente, mesmo sem perceber, que não está no controle da situação. Esse impacto psicológico é silencioso, mas profundo. Provocadores se sentem expostos,
inseguros e desarmados diante de alguém que não reage como esperado. O poder muda de mãos não por confronto, mas por contraste. Enquanto um se agita, o outro permanece inteiro. Por isso, falar pouco e firme não é timidez, é estratégia. É a linguagem de quem não precisa provar nada para ser respeitado. O estoico sempre sai por cima porque ele não entra em disputas para vencer pessoas, mas em escolhas para preservar a própria integridade. Enquanto muitos tentam calar o outro com palavras, ele cala situações inteiras com postura, limite e silêncio consciente. Humilhar, gritar ou ironizar pode até gerar uma vitória momentânea, mas cobra um preço emocional alto. O estoico escolhe diferente. Ele mantém a dignidade, não cria inimigos desnecessários e não carrega arrependimentos. Seu poder não está em dominar o outro, mas em não ser dominado. Ao longo do tempo, esse comportamento constrói uma reputação silenciosa. As pessoas aprendem que com você não há espaço para jogos emocionais, manipulação ou desrespeito. Não porque você ameaça, mas porque você não se perde. Por isso, o estoico sempre sai por cima sem precisar humilhar. Ele vence antes da discussão começar, simplesmente porque não entrega o controle da própria mente. Talvez você tenha passado a vida inteira acreditando que precisava responder rápido, explicar tudo e se defender o tempo todo para ser respeitado. Mas o estoicismo ensina o contrário. Quanto menos você reage, mais você governa. O verdadeiro poder não está em calar alguém com palavras duras, mas em não permitir que ninguém controle suas emoções. Quem fala demais perde força. Quem se justifica demais perde autoridade. E quem aprende a escolher o silêncio certo, no momento certo, nunca perde a dignidade. Cada resposta inteligente que você aprendeu aqui não serve para vencer discussões, mas para proteger sua paz. Porque no fim, não é sobre ter razão, é sobre não se perder. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ainda acredita que gritar é força. Aqui no Vida Estoica, a sabedoria não faz barulho, ela sustenta poder.